Bom, a gente segue no YouTube, Mauro César Pereira, para falar de uma situação que você cobra muito. Então, por isso que eu vou te perguntar em primeiro lugar, para você sobre essa situação, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu a condenação de 7 acusados pelo crime culposo, ou seja, não proposital, de incêndio no Ninho do Urubu. O Ministério Público ouviu mais de 40 testemunhas, tá? Durante mais de 3 anos, desde o oferecimento dessa denúncia. 11 pessoas foram denunciadas, mas o judiciário entendeu que 2 acusados não estavam mais vinculados ao fato ocorrido. Além disso, um terceiro foi absolvido por entenderem que suas ações não contribuíram para a prática de crime. O quarto excluído da denúncia, Mauro, foi o presidente, o Eduardo Bandeira de Mello. Ele não chegou a ser julgado porque atingiu a idade prevista no Código Penal, que implicava a redução da sua pena, o que resultou na prescrição do delito. Foi o Eduardo Bandeira de Mello, né, lembrando aqui, quem assinou todos os contratos de compra dos contêineres que pegaram fogo. Em 2014, o ex-presidente do clube chegou a ser notificado pelo Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho para regularizar a situação considerada precária pelas autoridades. Mauro César Pereira, Ministério Público do Rio de Janeiro, pediu a condenação de todos os envolvidos no crime culposo no incêndio no Ninho do Urubu, Mauro. E o Eduardo Bandeira de Mello não está entre esses 7 acusados, Mauro César Pereira. Assim, todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu sempre uso minhas redes sociais para lembrar, né, que o tempo está passando e que nada acontecia, né? São 72 meses e 5 dias desde o incêndio. Eu vou repetir, 72 meses. Fevereiro de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 6 anos, 3 meses e 5 dias. Até hoje nada aconteceu com relação à punição aos supostos responsáveis, né? Tem um documentário no Netflix feito em parceria com o UOL que é estarrecedor. Sugiro sempre que as pessoas acompanhem para saber do que se trata. E toda vez que se aborda esse assunto, a nossa sociedade está tão impregnada por imbecis que são 2 reações que acontecem. Além das reações naturais de pessoas sensatas, que ainda bem são a maioria ali, os imbecis não são poucos. Alguns torcem por outros times. Aí eles querem usar a tragédia para pedir o rebaixamento do Flamengo. Gente, não tem nada a ver com a justiça esportiva. Isso é uma questão policial, criminal, né? Jovens morreram queimados vivos dentro do CT do clube, quando a responsabilidade era do clube. Mas o clube não vai preso. Como é que você pega o Flamengo e bota em cana, bota atrás das grades, né? Não tem como. Pessoas representam o clube, tomam decisões pelo clube, seja de qual for. Elas têm que pagar se elas forem comprovadamente responsáveis pelo que aconteceu. Então diz aí, quem é o culpado? Eu? Não cabe a mim, amigo. Cabe a polícia investigar, o Ministério Público recomendar, a justiça, né? Tem que ser feita. Não cabe a mim, a você, né? E ninguém aqui vai ser leviano de ficar apontando o dedo para A ou B, pura e simplesmente sendo que é uma coisa muito grave, que não cabe a nós esse tipo de coisa. Aí tem o outro lado também dos imbecis, que são os imbecis que torcem pelo Flamengo, que acham que você quer like quando fala sobre isso, quando na verdade a ideia é não deixar o assunto morrer, porque a imprensa, não é só a imprensa esportiva, a imprensa em geral, ela está sempre pronta a destacar a próxima tragédia. Não se fala mais de Brumadinho, de Mariana, da Boate Kiss, porque não dá mais audiência, né? É mais fácil deixar esse assunto para lá. Outra tragédia vai acontecer, aí você faz mais sensacionalismo em cima daquilo, né? E fatura audiência com aquilo, vende para burro, né? É assim, a imprensa age assim no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. Então, o que eu faço modestamente dos meus espaços é tentar manter essa lembrança. E por que eu lembro disso muito mais do que esses outros casos lamentáveis que citei? Porque eu trabalho com futebol, porra. Então, obviamente, eu estou batendo nessa tecla. Porque foi uma tragédia que aconteceu no universo futebolístico. Mas não é o Flamengo que vai pagar.
pagar, que eu digo, sendo punido. Isso é outra visão tacanha de um cara que, de repente, ao invés de se sensibilizar com a morte dos meninos, o cara quer aproveitar aquilo para que o clube que ele não gosta seja punido. Olha que coisa mais... É um verme quem pensa assim. E o outro que acha que o jornalista, quando lembra o caso, quer prejudicar o clube, que não sei o quê. Não tem nada a ver com o clube. A palavra é justiça, que pode ser que agora seja feita. Se algumas pessoas não estão mais envolvidas, não estão... Isso é a justiça que tem que falar, não sou eu. Tá? Mas se há responsáveis, que eles paguem por isso. E alguns torcedores do Flamengo, de forma cretina, falam, não, mas já foram todos indenizados. Amigo, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de justiça. E lá atrás tinha o paguem as famílias. Não é paguem as famílias, é justiça a palavra. A tragédia do Hillsborough, que matou 97 torcedores na Inglaterra em 15 de abril de 89, na Inglaterra nunca se falou paguem as famílias. E sim, justiça para os 96, que depois viraram 97, que morreu mais um rapaz há uns 2 anos aproximadamente. Ele ficou, acho que, tetraplégico e morreu há uns 2 anos. E a morte dele foi considerada decorrência ainda das sequelas do que aconteceu em 1989. Então, ele é considerado uma vítima do Hillsborough. Hillsborough é aquele estádio que, por superlotação em um dos setores, teve o esmagamento e pisoteamento e a morte de quase 100 de pessoas e que mudou lá totalmente o futebol na Inglaterra a partir de então. Os estádios e tal, fim de alambrado, aquela coisa toda. Né? Lá eles pedem justiça para esses quase 100 que morreram. Aqui o cara fala paguem as famílias. Já pagaram as famílias. Já pagaram. O Flamengo foi muito mal no documentário, que você pode ver no Netflix, fica muito claro como o Flamengo encaminhou mal essa questão, aí já na gestão do Landim, né? A estrutura ela é montada e deixada na gestão do Bandeira de Melo. O Landim estava no poder há um mês e pouquinho, né? Pouco mais de um mês, 38 dias aproximadamente, quando aconteceu o incêndio. E depois, aí minha opinião, acho que foi muito mal conduzido, e no documentário você percebe isso. Mas os acordos aconteceram, alguns de uma forma desagradável para as famílias, porque foi meio que no cansaço, aquilo ia ficar se arrastando por anos e anos, as famílias assinavam e aceitavam. Não sei quais são os valores, está em segredo, mas não é o dinheiro que resolve. O dinheiro, gente, é só para poder permitir que essas pessoas possam seguir suas vidas, porque pouca gente se interessa em saber. Mas, por exemplo, tem pai de menino morto no CT do Flamengo que não consegue mais trabalhar. Um deles, num depoimento, numa entrevista, quando fez 1 ano da morte dos garotos, ele falou, ele era motorista, o cara não consegue mais dirigir. Dirigir um caminhão. O cara só dorme com antidepressivo, você não consegue dormir. É um pesadelo 24 horas por dia. Tenta imaginar, 24 horas por dia, você revoltado, inconformado com a morte do seu filho dessa maneira. E a falta que ele faz. E o sonho desses meninos que foi abortado, garotos que hoje estariam aí com 20, 19, 21 anos, talvez jogando no Flamengo, jogando em outros clubes. Alguns sobreviveram, estão aí tentando seguir suas carreiras. O Diogo Alves, reserva do Flamengo, goleiro, estava lá e sobreviveu, faz parte do elenco, é um dos reservas do Rossi, né? É o segundo reserva hoje, o primeiro Matheus Cunha. Então esse passo dado pelo Ministério Público, ele dá aí, pelo menos a esperança de que justiça seja feita. Porque não basta pagar as famílias. Isso aí já foi resolvido, já fizeram lá uma coisa. A gente pode discutir como foi, como não foi, já falei isso 1 milhão de vezes. E reprovo tremendamente a forma como o Flamengo tratou as famílias depois. Acho que a forma não foi correta, não foi a mais adequada, não foi a mais indicada. Até porque no próprio documentário, lá no começo, tem um acordo amarrado, Defensoria Pública, Ministério Público, famílias e Flamengo. E o Flamengo depois muda tudo. Começa a negociar individualmente. Era um acordo que seria feito igual para todo mundo, para indenizar todo mundo. E, gente, repito, esse dinheiro é para dar tranquilidade às pessoas e condição de continuar vivendo. Nenhuma dessas famílias gostaria de ter o dinheiro no lugar do filho, de passar por isso, óbvio. Mesmo que eles não virassem jogadores de futebol, que eles não conseguissem ganhar muita grana. Claro que todos gostariam de ter seus filhos ali ao lado. Então o dinheiro é para poder pelo menos permitir que as pessoas continuem vivendo, que o pai e a mãe possam pagar uma escola para o irmão mais novo, por exemplo, porque o pai, às vezes, não consegue mais trabalhar, a mãe não consegue ter concentração. A vida dessas pessoas foi devastada, cara. Porque não é assim, uma coisa é perder um filho, que é um negócio que eu nem consigo imaginar a dor que deve ser. Deve ser uma coisa tão absurda que não dá nem para pensar. Então, imagina nessas circunstâncias, você confia num clube, deixa seu filho lá, porque ele tem um sonho de ser jogador de futebol, e de repente o negócio pega fogo. Né? Enfim, então tomara que a justiça seja feita, né?
Se um ou outro não está mais indiciado por isso ou por aquilo, é questão legal, não vou entrar nesse pormenor, não sei qual é a culpa de cada um, se é que tem culpa. Quem tem que fazer esse trabalho não somos nós. A gente tem que noticiar e, como jornalistas, sempre cobrar que a justiça seja feita. Isso vale também para Brumadinho, para Mariana, para Boate Kiss, para todos esses casos aí lamentáveis que aconteceram nos últimos anos aqui no nosso país. E esse caso é um caso que envolve o futebol e não é um problema do Flamengo. É das pessoas que estavam no Flamengo e que eventualmente foram responsáveis ou não pelo que aconteceu. Porque se pegou fogo, foi por quê? Porque tem um curto no ar-condicionado? Por que deu curto? Por que as portas eram de correr e não de abrir? Que é uma coisa também mostrada dentro do documentário. As portas começam a derreter a estrutura metálica, a porta não corre mais. Os garotos não conseguem sair. Se fosse de abrir, empurra. Como é que são essas portas, por exemplo, de saída de qualquer prédio, de escada de incêndio, de saída, é de empurrar, você empurra e abre e vai embora. Não vai ser de correr. Por que tinha grade nas janelas? Tudo isso está no documentário, gente. E tem um livro também, deixa eu até pegar o nome do livro, que eu até esqueço às vezes as coisas, eu já estou velho, esqueço as coisas. Da Daniela Arbex, que é muito bom também, excelente, que ela se aprofunda muito no caso, um livro espetacular. Vou pegar o nome dela aqui, só um instantinho, Thiago. Tá. Longe do Ninho é o nome do livro, da Daniela Arbex. Também ela fala muito sobre ela fala com profundidade sobre o caso, ela mergulhou nesse caso, ela detalha muito. Vou até mostrar a capa aqui, ó. Chama Longe do Ninho. Quer entender do caso, quer saber o que aconteceu? Leia. Compra o livro, leia. E, por favor, não escreva bobagem em rede social, não. Respeite, tá, as famílias, respeite a memória dos garotos. Tá? E não confunda o trabalho do jornalista quando a gente fala sobre isso, porque a gente não está falando sobre isso para ganhar like, para nada disso. A gente fala sobre isso para que o assunto não seja esquecido. Ontem, inclusive, eu dei essa notícia em primeira mão no meu blog, porque o próprio Ministério Público me mandou. Assim que saiu a nota, eles mandaram para mim. Porque eles sabem que eu fico ali toda hora enchendo o saco, perguntando, e aí, como é que tá? Alguma novidade? Andou? Manda e-mail, manda WhatsApp, telefona. E aí, tem algum avanço? Aconteceu algo? Temos novidade? Com frequência a gente fica perguntando e ontem passado eu publiquei no meu blog, a notícia saiu ontem, mais no final da tarde até. Então, que agora a justiça seja feita. A justiça é fundamental. A indenização já aconteceu, as famílias já foram pagas, isso não tem dinheiro que cubra, o Flamengo não agiu legal, poderia ter sido de outra forma. Na minha visão, o Flamengo tinha que fazer o seguinte: qual a indenização para as famílias? Chegamos a um acordo? Chegamos a um acordo. O que é que vai dar tranquilidade para elas? É isso aqui, tal. Ok. Assina com todo mundo, paga todo mundo e acabou. Acabou. Quanto é? Não sei quanto é. Tem que deixar de comprar um jogador. Que não compre 5 jogadores, 10 jogadores, que se dane o time de futebol. Não, resolve isso, dá tranquilidade. O Flamengo tinha que dar acompanhamento às famílias, acompanhamento psicológico, está sempre se preocupando. Eu acho que era obrigação dos presidentes do Flamengo, que estavam no poder, o anterior, de procurar as famílias, de ligar, de saber como está. Acho isso. Questão de humanidade, de respeito à pessoa, sabe? Esse tema é muito difícil para mim. Eu me revolto demais com isso, sabe, Tiago? Isso é insuportável lembrar dessa história e tudo o que aconteceu, porque esse absurdo jamais poderia ter acontecido. Nem no Flamengo, nem em lugar nenhum. Isso é um absurdo, isso é muito revoltante. Os garotos não vão mais voltar. E eu conversei com famílias, conversei com advogados ao longo desses anos, fiz várias matérias, e é muito triste mesmo. Isso aí, enfim, a história não vai nunca ser apagada, mas que pelo menos a justiça seja feita. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode esperar. E se alguém for responsável, que pague pelo seu erro, pela sua eventual, sei lá, falha, inconsequência, responsabilidade, aí não sei como definir. A justiça vai dizer. É isso, eu concordo totalmente com o Mauro. Tá? Para mim, não devia nem buscar algum acordo numa situação como essa. O que deixa as famílias confortáveis? Claro, não tendo também estratégia de advogado de família, não, as famílias, vamos lá. O que deixa confortável? Isso. Porque não tem explicação. É um clube gigante, é um clube com muito dinheiro, que os pais entregam, né, suas crianças, eles chegam criança no clube. O Vampeta deve ter passado por isso. Você morou em alojamento, velho Vamp? Morei na Toca do Leão, lá no Vitória, na casa do atleta, morei em alojamento. Sim, na minha vida. E deve ter sido difícil para os seus pais, né, Vamp? Te mandar embora de casa para um clube. E aí você manda para um clube grande e acontece isso, é meio surreal, né, Vamp? E olha só, né? Você tá ali, a família ali, com o sonho de que
É o sonho do filho de poder realizar, não é um clube qualquer, o Flamengo, fazer parte da base do Flamengo, morar dentro do alojamento, sonhar em jogar no time principal, e depois vem essa tragédia, né? Então imagina só, como é que é para a família, né? Não tem mais aquela pessoa em vida, né, velho? Ó, a gente tem aqui os nomes, tá? E as funções aí dos 7 acusados de crime pelo incêndio do Ninho, crime culposo, deixando claro, não proposital, tá? Proposital é doloso. Bom, Antônio Márcio Mongelli Garotti, ex-diretor de meios do Flamengo. Marcelo Maia de Sá, ex-diretor adjunto do Patrimônio de Obras do Flamengo. Cláudia Pereira Rodrigues, representante da empresa NHJ, que forneceu os contêineres usados como alojamento. Danilo da Silva Duarte, engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação dos contêineres. Fábio Hilário da Silva, engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação também dos contêineres. Mesma coisa, Wesley Jimenez e o Edson Coleman da Silva, responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Então, é essa tragédia do Ninho, né, que vai ficar para sempre marcada na história do futebol brasileiro, né? Não é na história do Flamengo. É um fato lamentável, 10 meninos que perderam a vida, como disse o Mauro, queimados vivos. Não deve ter uma morte pior que essa, você morrer queimado vivo num incêndio dentro de um clube grande que assumiu a responsabilidade por esses jogadores. A gente vai ficar acompanhando todo o desdobramento para trazer sempre as informações aqui no Bate Pronto. Mauro, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria lembrar uma coisa. A torcida do Flamengo, todo jogo canta uma música para os garotos aos 10 minutos, porque são 10 meninos, 10 minutos. Até hoje, todo jogo ela canta uma música em homenagem aos meninos. O torcedor não esquece. O clube tem que fazer alguma coisa. Inclusive, essa nova gestão já teve um acordo com a última família, que foi uma iniciativa do Flávio Willemann, que é o vice-presidente do Flamengo. Até o elogiei à época. Assim que assumiu o BAP, o Willemann tomou a frente. Uma família faltava acordo, foi feito o acordo. Né? Essa família do garoto chamado Christian Esmério. Aliás, no documentário, se você assistir, você vai ver a mãe desse rapaz. Que mulher guerreira, que mulher de personalidade, que coragem dela, enfrentando o Flamengo, que é difícil, né? É uma pessoa, um casal de poucos recursos, enfrentando um clube rico, poderoso, advogados, né? E ela falando, ninguém bota preço na vida do meu filho. Cacete. Assim, é espetacular, é emocionante e espetacular. E foi iniciativa do Flávio Willemann esse acordo que foi feito, encerrando pelo menos essa página, né, dos acordos com as famílias e os pagamentos das indenizações que foram acordadas. Mas a torcida sempre lembra, todo jogo canta a música para os garotos. O que mostra que para o torcedor do Flamengo isso é importante e o torcedor se incomoda com isso. Os energúmenos sempre vão haver, qualquer torcida. Então, aqueles que acham que tocar no assunto é tentar prejudicar o clube escambau, prejudicar o clube. Morreram foram os garotos. Que o Flamengo não tivesse vencido nenhuma Libertadores de 89 para cá, não tivesse ganho nada, que fosse rebaixado, isso não tivesse acontecido. Sério? Alguém prefere o quê? Que eles morressem? Para o Flamengo ser campeão? É isso que vocês pensam? Você que está discordando de mim aí do outro lado? Que não ganhasse nada, que fosse rebaixado, que tivesse time ruim, que tivesse com a dívida do Corinthians, que se dane, mas que eles estivessem vivos. A vida dos garotos se importa mais do que qualquer outra coisa. Isso não tem conserto. Isso o Flamengo vai carregar essa marca para sempre. E quem torce pelo clube tem que respeitar a memória dos garotos, as famílias, e saber olhar para isso de frente, com coragem. Não de forma covarde, tentando tapar o sol com a peneira, ou como se nada tivesse acontecido, ou alegando que já pagaram, não está resolvido não. Isso não tem solução. A justiça, se for feita, minimiza um pouco, muito pouco. Mauro, até para a música, né, que você está falando, a música é a seguinte: como eu queria ter vocês aqui, honrando o manto do Mengão, com raça e paixão, mas essa nação jamais vai esquecer, o Flamengo vai jogar
Pra sempre por vocês, olê, 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 olê. São 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão. Essa é a música que a torcida do Flamengo canta sempre aos 10 minutos de jogo, né? Em homenagem aos meninos do Ninho. Cantaram também na Libertadores daquele ano, né? 2019, quando foi campeão da Libertadores depois de 38 anos, né? E aí muitos acreditam que pela energia que veio desses moleques lá de cima, e aí fica aqui a nossa homenagem com essa letra aqui da torcida do Flamengo, e que a justiça seja feita, como disse o Mauro. Tá aí, ó. Essas são as imagens. Quer botar o sobe som aí, Caí? Olha aí, ó. Então, essa é a música da torcida do Flamengo aí, em homenagem aos meninos do Ninho, e que a justiça seja feita, o Ministério Público pedindo condenação de 7 dos acusados pelo incêndio no Ninho do Urubu.